Boa noite, gente. Tudo bem? Deixa eu relembrá-los aqui. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu sei que quando a gente chegar no capítulo 20, então, vai ser ótimo. Eu vou falar todos os 19 versículos. Não é essa a ideia. Eu ainda no comecinho eu vou fazer isso depois. Mas a gente... Não, vou fazer simples também. Bom, teve a introdução, como a gente fala. A introdução, aliás, do Evangelho, ela é linda. Não sei para quem já se deu trabalho, porque ela nunca cai quando se abre o Evangelho. É difícil. Mas é um texto simplesmente maravilhoso. Eu, quando estou muito nervoso, a introdução sempre me ajuda, quase todo dia. A gente, no capítulo 1, nós falamos sobre não vir destruir a lei. E aí fala um pouquinho sobre as 3 revelações, que é muito interessante, né? A terceira revelação, bom, a primeira revelação Moisés, Jesus, e a terceira revelação a doutrina codificada por Kardec. O segundo capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. O terceiro capítulo, que foi semana passada, Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje, você vê que interessante, o capítulo 2 é Meu Reino Não É Deste Mundo. E aí o capítulo seguinte é Há muitas moradas na casa do meu pai. E hoje nós vamos falar sobre esse capítulo interessantíssimo, que tem um grande foco em reencarnação, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo muito, eu acho que cheio de simbolismo, eu acho, porque ele tem algumas expressões, primeiro, quase tudo, não só aqui no Evangelho, mas na Bíblia também, né, que é um simbolismo da época, que é bom a gente sempre levar em consideração, né? Esse capítulo ele é dividido em algumas partes. A primeira fala sobre ressurreição e reencarnação. E é interessante porque aqui ele faz a distinção. Achei que tinha caído alguém, mas não foi, ainda bem. Essa distinção sobre o conceito de reencarnação, que os judeus já tinham, só que eles chamavam de ressurreição. E a grande diferença entre eles é que a ressurreição, ela parte do pressuposto em que você retorna assim, mas no mesmo corpo. A reencarnação diz, não, você retorna não no mesmo corpo. O corpo não... A matéria pertence à matéria, né? E muitos dizem que essa é uma evolução do conceito. Não uma evolução do fato, porque o fato ele nunca... Né? Você pode ter alguém que... E aí ele cita, inclusive, um exemplo de ressurreição é Lázaro. Não necessariamente... E aí tem toda uma explicação, um dia se vocês quiserem a gente fala um pouquinho sobre o caso de Lázaro, porque na verdade Lázaro não desencarnou, né? Não é que... Então essa visão de, não, ele veio no mesmo corpo, e a discussão aqui é sobre João Batista e Elias, né? Que eram o mesmo espírito. E a discussão dos judeus é uma ressurreição, porque eles vão voltar no mesmo corpo, eles não, né? E o conceito da doutrina falou, não, a lógica, inclusive científica, o corpo ele perece, você vai voltar num novo corpo, preparado justamente para aquela experiência que você vai ter. O espírito mesmo, corpo diferente. E de novo, explicado porque e tem um negócio muito legal, a gente está falando da Gênesis hoje, né, Andréa? A Gênesis explica exatamente isso. O habitante da Terra, no início da formação da crosta, ele é diferente do habitante da Terra hoje. Você tinha um piso incandescente, em que talvez a estrutura física tinha que ser diferente para poder comportar talvez um mundo mais gelado, e assim por diante. Então, a matéria muda com a matéria, o que é muito interessante. Então, ninguém vai ferir as leis naturais, né? Por isso que a reencarnação diz, olha, é uma outra coisa aqui, né? E ao mesmo tempo, e você imagina você falar sobre essa distinção, e Jesus abre um diálogo aqui bastante intenso com não lembro quem agora, falando sobre exatamente isso. E a pessoa, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Você está falando então que vai voltar num outro corpo? Aí ele falou, se você não consegue compreender neste momento essa diferença da decomposição da matéria, eu não vou conseguir te explicar como é que funciona no mundo celestial.
Então você imagina a dificuldade, num momento desse, dele trazer esses conceitos que hoje a gente consegue talvez arranhar um pouquinho, né? E aí sim, é importante a gente ver que esses títulos dos capítulos do Evangelho, eles trazem muito isso, né? Tanto que ele diz, olha, de uma forma simples e talvez direta, o conselho, você não vai entrar no reino do céu se você não nascer de novo. Aí eu falei, cara, nascer de novo? Então, nascer de novo sou eu, o Jean aqui, nasço de novo como o Jean. Não importa a matéria, o que importa é... Né? E é muito interessante a hora que ele fala isso, porque, ao mesmo tempo, você diz, tá bom, então, a reencarnação, ela, para muitos, e no Espiritismo foi durante muito tempo assim, ela era um sinal de imperfeição. Então, se eu tenho que reencarnar, é porque eu sou imperfeito. Porque quem já está perfeito, não precisa, né? Então, parecia que o fato de você reencarnar várias vezes era, puxa vida, que dia que eu não vou precisar mais reencarnar? Cara, Jesus reencarnou aqui, caramba. Então, não sei que foi uma missão especial, mas mesmo assim... E outra, essa é a única forma de eu caminhar para frente. Né? Que ele explica um pouquinho no final, já eu vou falar para vocês sobre isso. Fala um pouquinho sobre os laços da família, no caso da reencarnação. E laços de família aqui vão olhar no sentido mais amplo possível, né? Esquecendo um pouquinho só a família de sangue, mas olhando também para essa família aqui, nós, né? Família Caritas, ou que seja, né? Quem você quiser. Um dos grandes componentes que é sempre discutido nas obras que falam um pouquinho sobre a vida lá e a vida aqui e esse intercâmbio é a palavra saudade. Não é? Se eu imaginar que existem dois níveis de saudade nesse sentido, né? Se eu tenho saudade, mas eu sei que eu vou ver de novo, é uma saudade. Né? Agora, se eu tenho a percepção de que eu nunca mais vou ver, aí não sei nem como chama, é uma saudade desesperadora. Né? O que a obra vem trazer é dizendo que essa saudade, que eu nunca mais vou ver, ela não existe. Foi uma concepção errada que em determinado momento a gente teve, e digo mais, eu acho que ainda muita gente tem, inclusive na doutrina, nessa dificuldade, no momento que acontece com você, de você poder fazer essa distinção, de que, cara, não existe nenhuma quebra de laço de nada. É apenas, de novo, é uma viagem talvez diferente, mas eu tenho que ter a certeza que eu vou ter um reencontro, seja lá do jeito que for. Existem relatos e mais relatos de, inclusive, famílias que aqui trabalharam juntos e moram na mesma casa, no mundo espiritual, do mesmo jeito, exatamente igual. Por quê? Merecimento, um trabalho em conjunto. Então, essa noção de que, meu Deus do céu, foi e agora? Como é que acha, né, a pessoa no mundo espiritual? Google, Waze, como é? E, na verdade, aí a gente começa a aprender um pouquinho o sentido da energia, da química, né? da vibração no mesmo patamar. É assim que a gente se encontra aqui. Não é nem como funciona lá. Lá fica mais fácil. Aqui a gente se encontrou desse mesmo jeito. Nós estamos juntos aqui, e para aqueles que vieram mais, eu tinha uma amiga que dizia isso. Se você estiver junto com uma pessoa por mais de 5 segundos, é porque alguma coisa tem que acontecer ali. Você tem que falar para ela alguma coisa, é como o Antônio aqui, o cuidado saiu, e tenho certeza que dava mais do que 5 segundos ali. Né? Que é isso, ou seja, e tem um sentido da gente estar junto aqui. A gente vibra na mesma faixa. A gente tem um trabalho em conjunto que precisa ser feito. Né? Então, essa noção da reencarnação que traz essa união eterna é o que a gente precisa começar a se acostumar. Isso não quer dizer que você vai no aeroporto se despedir de alguém, você chora, você fica triste. Não tem problema nenhum, tem que ficar. Agora, o que não pode ter é aquela segunda saudade, dizendo, então foi, agora, sei lá como é que faz, só na foto. Né? E não é essa a ideia. Sempre nas instruções dos Espíritos tem coisa muito interessante. Esse é um capítulo curto até, eu sempre convido todo mundo para dar uma olhadinha, porque esse aqui também tem coisas muito legais. Um deles é um relato sobre limites da encarnação, porque tem né? Porque tem muita gente que diz, e aí, como é que vai funcionar esse negócio? Qual é
10, 15, 58. Na verdade, não tem limite, né? Para mim, essa é a maior mostra do amor de Deus, é essa, né? Ele vai esperar para sempre a gente, né? É óbvio que parece muitas vezes que nos dias ruins que seria bom ter poucas encarnações, mas nos dias bons parece que seria muito legal voltar aqui de novo, né? E é assim que funciona, né? Então, na verdade, nós que vamos desenhar o caminho. Quantas vezes a gente tiver que vir, nós vamos vir. E veja, e é exatamente o que fala no último relato aqui, da instrução dos Espíritos, fala exatamente sobre isso. O grande presente que é a encarnação. Como isso pode te elevar, na verdade, dentro do teu caminho. E eu lembro uma vez, uma pessoa aqui no Cartas me questionou muito sobre a experiência de André Luiz, porque, para aqueles que não conhecem a obra de André Luiz, a primeira obra dele, que é Nosso Lar, ele fala um pouco sobre o processo que foi uma grande surpresa do espanto que ele teve em conhecer o mundo espiritual. E ele relata basicamente o Nosso Lar, e todas as obras dele são relatos dessa experiência nova que ele estava vivendo. E realmente ele teve uma evolução muito grande lá em função disso. Aí todo mundo diz, o Espiritismo nos diz que só evolui encarnado, né? Não, você evolui dos dois jeitos, né? Só que aqui a prova é muito mais dura, porque a gente tem uma série de componentes que a gente traz junto nessa experiência que quando você está no mundo espiritual você não tem. A primeira delas é lembrança, os sentimentos diversos, a sensibilidade muito mais apurada. Então aqui nós estamos tentando caminhar nesse mundo do jeito que ele está, muito presos em uma fé absurda. Então se você consegue, né, caminhar dentro do caminho que você se propôs, com a velocidade e a possibilidade de evolução que você quer viver, cara, imagina só, é quase que caminhar por uma estrada lotada sem nenhuma visão, né? Então, óbvio, nós temos um amparo, está aqui o Evangelho, e, né, os conhecimentos da doutrina de Jesus, mas é uma prova de fogo. Então, em provas de fogo, obviamente a evolução vai ser, o mérito é maior. Quanto maior a dureza da batalha, maior, né, o cumprimento daquele desafio. Então, como a gente deveria encarar a reencarnação, é literalmente uma obra é um presente enorme que a gente está recebendo. Por isso as discussões todas de como a gente encara essa experiência, seja ela como for, porque realmente a ideia é que a gente tenha essa força através de doutrinas e, obviamente, através do conhecimento dos mensageiros do Cristo, para que a gente possa caminhar cada vez com mais segurança. O mundo vive hoje uma grande tensão, né? Uma tensão em todos os seus níveis, né? Seja ele no que a gente conhece e vê com os olhos da carne, e também nos níveis celestes, uma tensão também muito, muito grande. Mudanças muito importantes na estrutura do planeta e tudo mais. E a gente sabe por quê. Nós estamos mudando de faixa de uma forma muito intensa. O que a gente precisa ter é essa calma e a tranquilidade para que a gente consiga, nessa nossa encarnação, passar por esse momento, ajudando a gente a ver a nossa volta, mas com essa certeza da eternidade, essa certeza do caminho que, na verdade, ele é nosso. Eu sempre digo isso, não dá para ficar ansioso, angustiado, quando você sabe o destino. Não dá, né? Mas a gente fica, eu fico, todo mundo fica. Então a ideia, eu acho que é muito interessante desse quarto capítulo, é exatamente isso. E tem um pedacinho aqui só, na verdade é uma expressão, que eu acho muito interessante, que ele diz, olha, toda vez que você vier, esse nascer de novo, ele tem uma combinação de água e espírito. Você tem que vir através da água e com o seu espírito. E é interessante porque, quando ele diz isso, parece que é simplesmente uma frase bonita, tal, mas tinha um sentido filosófico gigantesco na época, porque se acreditava na época que a água era a origem da toda a matéria.
Então, e Jesus fala isso, né? Ele fala, estou tentando achar aqui a frase que ele coloca, ele fala exatamente isso, porque ele diz, olha, se você está dizendo que a água ela é responsável pela origem de toda a matéria, então o que nós vamos precisar aqui na reencarnação é exatamente isso, uma combinação da água com o espírito. Então não é apenas o espírito ou o corpo sozinho, é um espírito com alma, né? A distinção que a gente sempre tenta fazer na doutrina é o espírito ali, a alma é de um ser encarnado, né? Ele diz, olha, um corpo encarnado com espírito é o que a gente precisa, é isso que você precisa para chegar até o reino de Deus. É essa experiência que está aqui. Eu confesso que até essa expressão, durante muito tempo, eu não sabia o que ela significava. Ele fala várias vezes, ó, se não for através da água e do espírito, dificilmente. E o que ele estava fazendo naquele momento é exatamente essa distinção. Não é apenas ou uma experiência corpórea ou uma experiência espiritual. É a combinação dos dois. Né? E, de novo, isso tem muito a ver, quando ele falava água, que na população que ele estava conversando, todo mundo já entendia o que ele estava falando, que é a origem de toda a matéria. Né? Mas você sabe que eu não sabia disso, André, assim, que a água tinha esse simbolismo. A gente fala, né? Água é vida, mas nessa época, literalmente, é como todo mundo enxergava, né? Todo mundo enxergava. E o dia que eu encontrar esse negócio aqui, eu trago para vocês. Mas é muito interessante, em algum lugar aqui. E ele é questionado, eu fico imaginando também, você conversar com Jesus, né? Não deve ser brincadeira, né? Vou ter essa conversa, ele tentando explicar alguma coisa, se ele conseguir entender, não deve ser fácil, né? Mas era isso que a gente ia falar hoje aqui nesse capítulo.